Programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra. Com a apresentação de Rodolfo Godoy. O texto que nós vamos ler na tarde de hoje está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, dos versos 36 em diante. Diz o texto: Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões irmãos? E disse-lhe Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que de longe e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Esta palavra que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, dos versos 36 até o 41. Como vai se deleitar nos seus filhos? Tu me amas, Senhor, tu me amas. Queridos irmãos, este texto, estes versículos que nós lemos, ele realmente nos ensina muita coisa. Mantenha sua Bíblia aberta aí em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, e nós vamos tirar alguns ensinamentos para nós. Bom, o texto diz no versículo 36, Pedro estava dizendo, falando de Cristo, explicando para aquelas pessoas sobre o acontecido naquela festa de Pentecostes. A festa de Pentecostes é uma das festas, entre outras, tantas importantes na cultura judaica. Na festa de Pentecostes, eles festejavam a colheita, eles celebravam a Deus a colheita. Eles celebravam a Deus todas as 7 semanas que se passaram até o 55º dia. E eles celebravam então os frutos da terra. E esta é uma festa que no início acontecia lá mesmo com os camponeses, na roça, mas que com o passar do tempo foi levado para a cidade, para Jerusalém. E o contexto desta festa que o Atos dos Apóstolos descreve já é em Jerusalém, aonde afluía gente de toda aquela região. Desta festa muito importante para celebrar a colheita, para agradecer a Deus pelo fruto que a terra deu. E lembrando também da libertação que o povo recebeu. Tudo isso estava na cultura e está na cultura judaica. Mas nesta festa
especificamente neste momento, acontece algo sobrenatural. Uma vez que havia muitas pessoas de diversas regiões com idiomas diferentes, o Espírito Santo, ele produz um efeito tão grande no coração daqueles discípulos, que eles começam a profetizar ou a glorificar a Deus no idioma daquelas pessoas. Aquelas pessoas entendem o que eles estão falando. E isto então espanta aquelas pessoas, assusta aquelas pessoas, pois eles vão dizer, alguns diziam, são pessoas iletradas, pessoas que não têm estudo, outros diziam, estão bêbados, mas ainda é muito cedo, porque o fenômeno foi tão grande, tão magnífico, que eles então, sem entender nada, eles começavam a expressar o que eles achavam, o que eles pensavam que estava acontecendo. E aí então acontece esse momento, onde Pedro, no capítulo 2, lá no verso 14, nós lemos a partir do 36, mas o contexto daquilo que nós vamos conversar hoje, nós vamos usar um pouco mais de versículos. Pedro, então, vendo que aquelas pessoas estavam curiosas, espantadas, não é? Com o acontecido, e ele, então, se coloca à frente para explicar, ao mesmo tempo para anunciar o Messias. Então, no versículo 14, Pedro, ele se põe em pé com os 11. E Pedro levanta a sua voz e ele vai dizer: varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Então ele cita uma passagem do Antigo Testamento. E ele vai dizer o que o profeta Joel disse, no versículo 17. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, nesse primeiro momento, versículo 14 até o versículo 21, até o versículo 20, Pedro toma a frente daquela multidão e ele começa a explicar para aquelas pessoas que o que está acontecendo ali não é fruto de bebedeira, não é loucura, não é êxtase de pessoas que estão desorientadas, mas é a ação sobrenatural de Deus, porque é o cumprimento de uma profecia que foi dita pelo profeta Joel. Então, ele começa a explicar, ele começa a conscientizar, a esclarecer aquelas pessoas o que estava acontecendo. No primeiro momento, então, ele explica. Não é algo fora do controle. Não é algo desorganizado. O que nós aprendemos nesse primeiro momento? O batismo no Espírito Santo não é algo desorganizado. No primeiro momento, causou um escândalo naquelas pessoas, porque eles não sabiam o que estava acontecendo. Mas veja, quando Pedro percebe aquilo, Pedro começa a explicar que é o cumprimento de profecia. E outra coisa importante, meu irmão, que nós precisamos entender aqui. Aqueles homens, aqueles discípulos, apóstolos, eles estavam falando línguas estranhas para eles próprios. Aquela língua era estranha para os discípulos, porque eles não tinham domínio sobre aquela língua, eles não tinham estudado aquela língua. Mas para as pessoas que estavam ouvindo, não era língua estranha. Para as pessoas, eles estavam entendendo o que os apóstolos estavam falando. E foi isso que assustou eles.
Eles não ficaram assustados porque eram línguas que ninguém decifrava. Eles ficaram assustados porque homens aparentemente iletrados estavam louvando a Deus, contando as maravilhas de Deus no idioma deles que estavam naquela festa. Pedro percebeu isso, claro, estava cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo estava no controle de toda aquela situação. Não era uma bagunça. Não era o que nós temos visto nos dias de hoje. Pessoas rodopiando, pessoas rolando para o chão, pessoas babando, pessoas pulando, pessoas em êxtase, pessoas que ficam girando em torno de si, pessoas que ficam gritando, correndo, aquela loucura dentro de algumas denominações. Não é isso. O texto não diz sobre isso. O texto diz que os apóstolos começaram a falar em outras línguas, mas aquela multidão que falava um idioma diferente entendiam perfeitamente o que estava acontecendo. Aquelas línguas não eram estranhas para aquela multidão. Isto foi o que realmente causou neles uma curiosidade, até mesmo um espanto. E Pedro agora explica que é um cumprimento de uma profecia que Deus tinha dado a um dos seus profetas no passado, que era Joel. E é isso que ele diz. E não para por aí. Aquela multidão agora já estava sabendo que aquilo não era algo desorganizado, que não era uma gritaria sem discernimento, sem direção, que não era algo desorganizado. Aquilo era cumprimento de profecia e Deus estava no controle. No versículo 22, veja que Pedro ele muda um pouco o assunto. Né? Ele não muda o contexto que está acontecendo, mas ele, além de explicar sobre a ação do Espírito Santo, ele continua desenvolvendo um tema, ele continua desenvolvendo um assunto, porque na verdade o que ele vai falar agora tem tudo a ver com o que está acontecendo. Veja, ele vai dizer assim, versículo 22, queridos: varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, e aí o povo já sabe quem era, o povo já sabia o que tinha acontecido naqueles dias. Então quando ele fala, a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, Jesus fazia maravilhas, Jesus fazia prodígios, Jesus fazia sinais, é isso que Pedro está dizendo, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Veja, Pedro ele toma conta do assunto, ele toma uma direção naquele assunto, ele chama a atenção daquelas pessoas e agora ele começa a falar de Jesus o Nazareno. Preste atenção. E aí ele vai dizer, a este que vos foi entregue, falando de Jesus, hein? A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Ele está dizendo assim, ó, Jesus veio porque era vontade de Deus. Jesus foi entregue porque era vontade de Deus. Nada, e guarde uma coisa, meu irmão, nada sai do controle de Deus. O plano salvífico é obra de Deus. E é isso que Pedro está dizendo. Versículo 22, versículo 23. Vou ler novamente. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós. Falando para as pessoas, vocês tomaram ele, tomando-o vós o crucificastes, vós o matastes pelas mãos de injustos. Isto não significa que isso não faz parte do plano de Deus. Entenda, Deus está no controle de tudo. Deus já sabia de tudo. Pela sua ciência, pela sua presciência, Deus já sabia de tudo. Então ele vai dizer, vós o crucificastes, vós o matastes pelas mãos de injustos, ao qual, depois que vocês o mataram, crucificaram e o mataram, e o colocaram no sepulcro, versículo 24, ao qual, meus irmãos, não perca o contexto, Deus está falando com uma multidão que viu os apóstolos orar na língua deles. Era língua estranha para os apóstolos, mas não era para a multidão. A multidão entendia.
É para esta multidão que estava confusa, que estava querendo saber, que agora Pedro explicou a manifestação das línguas e agora está falando de Jesus. E ele vai dizer, versículo 24, depois que vocês o crucificaram, o mataram, agora, versículo 24, Deus ressuscitou. Soltas as ânsias da morte, as correntes da morte. Por quê? Pois não era possível que fosse retido por ela a morte. Por quê? Porque a morte é consequência do pecado. Não é isso que diz o texto? O salário do pecado é a morte. Então, como ele não tinha pecado, aquela morte não poderia segurar Jesus no sepulcro. Então, conforme as profecias, ao terceiro dia, Deus o ressuscitou dos mortos. Deus ressuscitou Jesus. Soltou eles da ânsia da morte, porque não era possível que ele fosse retido ali. Versículo 25, e aí ele volta mais uma vez para o Antigo Testamento, porque dele, Jesus, disse Davi. E Davi disse, sempre via diante de mim o Senhor, porque está escrito à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso, a Davi que está dizendo, se alegrou meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Veja, Davi morreu, foi sepultado, e ele não ressuscitou. Mas veja a esperança de Davi. Davi vai dizer, olha, por isso se alegrou meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar, ou seja, eu vou morrer, mas vou morrer com esperança. É isso que Davi está dizendo. Eu vou morrer, mas eu vou morrer com esperança. Versículo 27, pois não deixará minha alma no Hades, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos de vida, com a tua face me encherás de júbilo. É isso que o texto está dizendo. E aí o versículo 29, Pedro mais uma vez vai chamar a atenção deles. Agora eles já não estão tão confusos. Agora eles estão prestando atenção porque eles estão entendendo o que está acontecendo ali naquela festa de Pentecostes. Versículo 29, Pedro vai dizer, varões, irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu, que ele foi sepultado. E aí Pedro vai dizer, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, Jesus veio da descendência de Davi. É isso que ele está dizendo. Versículo 30, sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria quem? O Cristo, para o assentar sobre o trono. Nesta previsão, o que ele está dizendo? Ele está dizendo da ressurreição de Cristo. Que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Versículo 32. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós. Agora Pedro está falando, olha. Deus ressuscitou a este Jesus conforme os escritos, conforme as profecias, conforme os salmos de Davi. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Eles eram testemunhas, meus irmãos. O texto bíblico ressalta que Jesus, quando ressurreto, apresentou para os apóstolos várias vezes. Comeu com eles, falou com eles. Esperou, os alertou para que eles esperassem em Jerusalém até que recebessem esta promessa do Espírito Santo. E após receberem a promessa, eles deveriam divulgar ao mundo o Evangelho. E é isso que ele está fazendo. Então por isso ele diz, da qual nós somos testemunhas. Da qual nós somos testemunhas. Versículo 33, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que agora vos
que agora vós, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Vocês estão vendo e estão ouvindo essas pessoas falarem nos seus idiomas as maravilhas de Deus. Veja que profundo, meus queridos. Não era uma reunião desorganizada. Quando se diz ser pentecostal, não significa desorganização, não significa barulhada, desconexa, não significa gente rodopiando, não significa gente fazendo bagunça, não significa gente desorientada, histérica. O primeiro século nós podemos chamar de o primeiro Pentecostes. Foi organizado, teve sentido e pessoas se converteram de verdade. É isso que Pedro está falando, de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, Jesus recebe do Pai a promessa do Espírito Santo e derrama isto agora. E vocês que estão na festa de Pentecoste aqui em Jerusalém, vocês estão vendo e vocês estão ouvindo. O que está acontecendo aqui tem respaldo bíblico, o que está acontecendo aqui é promessa de Deus, isto é o derramamento do Espírito Santo. É isso que Pedro está dizendo em alto e bom tom. No versículo 34, ele vai dizer, porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse, quem? Davi. Davi disse, o Senhor, ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelos de teus pés. E aí chegamos nos versículos que nós começamos esta mensagem. Pedro explicou, e ele vai dizer, saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, ou seja, todos vocês que estão aqui, toda a casa de Israel, que esse Jesus, a quem vós o crucificaste, aquele que alguns dias atrás morreu no Gólgota, ficou conhecido de toda a região judeia, de todo Israel. Este Jesus ressuscitou. Deus o ressuscitou. Deus o ressuscitou. Deus o fez Senhor e Cristo. Então, versículo 37, ouvindo isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? E disse-lhe Pedro, veja, querido, veja desde o texto que nós estamos comentando, porque nós não podemos perder isso. Aconteceu um fenômeno, o derramamento do Espírito Santo. Pessoas que não sabiam o que estava acontecendo ficaram atônitas, ficaram até preocupadas, até escandalizadas com aquilo, dizendo que as pessoas, que os apóstolos estavam bêbados. Pedro, consciente, formado, maduro, viveu com Cristo. Pedro, testemunha da ressurreição, não tinha dúvida, não falou uma teoria, teve convicção, chamou atenção, explicou o fator das línguas, anunciou Cristo. E eles, por causa da convicção, da certeza de Pedro e do momento e do trabalhar do Espírito Santo, porque a coisa é séria, aquelas pessoas agora estão abertas. No início, eles viam pessoas bêbadas falando. Agora, sabem que é uma manifestação do Espírito Santo. E por isso, eles perguntam a Pedro e aos discípulos, que faremos, irmãos? E disse-lhe Pedro então, olha, meus queridos, há muitos trabalhos evangelísticos que têm apelo. Apelo, faz o apelo para a pessoa aceitar Cristo. E ninguém vai à frente. Aí a pessoa realmente apela. Quem quer receber uma oração, vem aqui na frente. Ah, porque o Senhor vai abençoar. Então ele começa a usar subterfúgio para levar pessoas na frente, para as pessoas receberem uma oração. E ali vai pessoas que dizem que já são crentes, que não crentes. Por quê? Porque não vieram por aquele apelo de conversão. Vieram para receber oração, para receber benefício. Mas estas pessoas, elas nem esperaram alguém falar por apelo. A exposição do texto, a autoridade daquele homem no Espírito de Deus, no Espírito Santo, compungiu o coração daquelas pessoas. E eles mesmos perguntaram,
O que devemos fazer? No versículo 38, Pedro vai dizer: arrependei-vos. Vocês precisam se arrepender, mudar de vida, sair do pecado. Arrependam-se. E cada um de vós, então, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para testemunhar que vocês agora têm uma nova vida. É para isso que serve o batismo, olha. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o Espírito Santo. Queridos, o batismo nas águas, ele é um testemunho vivo de que você morreu para o pecado, se arrependeu do pecado e nasce para uma vida nova. E recebe o dom do Espírito Santo, que necessariamente não é o dom das línguas. O dom do Espírito Santo é vida nova. O dom do Espírito Santo é uma vida nova, transbordante. Não adianta nada nós falarmos em línguas, termos revelações e profecia e termos uma vida distante do Senhor, entenda isso. O dom do Espírito Santo é uma vida nova. E recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Bom, esse é um versículo importantíssimo, tanto quanto os outros, porque a promessa porque a promessa vos diz respeito a vós que estão aqui nessa festa, aos vossos filhos, mas ele vai dizer a todos os que estão longe. A tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. É Deus quem chama? Eu vim para o Senhor porque eu me... Não, você se achegou porque Deus te chamou, amém? Deus é que chama. A promessa é para vós, para os vossos filhos e a todos os que estão longe. Esse longe não é só em Israel. A todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Versículo 40. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa, saia do caminho errado, mude de vida, leve Deus a sério. De sorte que foram batizados os que de bom grado não foram forçados. Pedro não ficou falando de catástrofe. Olha, o mundo vai acabar, você precisa entrar na igreja. Olha, sua vida está desgraçada porque você não vai na igreja. Olha, você não consegue emprego porque você não dá dízimo. Olha, você não consegue, você não sai dessa enfermidade porque o demônio tomou tua vida. Estes argumentos hoje em dia têm enchido igrejas. É o pragmatismo. O que é o pragmatismo? Você usa de todas as ferramentas para atingir o alvo. Independente se essas ferramentas estão de acordo ou não com a Bíblia. Não adianta levar pessoas para a Bíblia por causa de um medo de catástrofe. Não adianta levar pessoas para a igreja, dizendo a elas que ela está na desgraça porque ela não vai na igreja, que ela vive na miséria porque ela não dá dízimo, que ela não sai da enfermidade porque ela não vai à igreja. E isto não é forma de evangelizar. A evangelização se dá baseada na Bíblia Sagrada. Foi o que Pedro fez. Orientar as pessoas do que está acontecendo. Dizer para ela que é o que acontece com os cristãos. Não é algo irracional. Não é loucura. Não é gente pulando em cima de mesa. Não é gente caindo para o chão e rolando. O que precisa acontecer em um culto organizado e racional é algo que todos entendam, seja claro, gente. O sobrenatural não significa que é ser uma coisa desconexa. Não significa que é ser uma coisa pavorosa, um escândalo, uma gritaria. O sobrenatural é o Deus transformar vidas. É Deus tirar do homem o desejo do vício. É Deus tirar do homem a corrente da corrupção, da profanação, da iniquidade. É mudar a mente do homem. Isso é o sobrenatural de Deus. Agora ficar correndo, pulando, cantarolando, escandalizando, profetizando algo que nunca aconteceu, nem acontecerá.
trazendo uma mensagem nova que não tenha contexto bíblico. Isso não é sobrenatural, isso é irracionalidade, isso é falta de temor a Deus. Deus, Ele é perfeito. Tudo que Ele fez está perfeito e completo. Não há nada que nós possamos acrescentar. O sobrenatural é a mudança de vida que Deus faz dentro de nós. Então Pedro está agora no controle daquela situação, claro, na ação do Espírito Santo. Então, no versículo 40, com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. E aí vem o resultado desse trabalho, o resultado desse culto que aconteceu em praça pública ali em Jerusalém. Olha o resultado desse culto, porque foi um culto que tinha contexto bíblico, foi um culto que atendeu à vontade do Espírito Santo, foi um culto que se submeteu ao poder e à soberania de Deus, foi um culto conduzido pelo próprio Deus, foi um culto conduzido pela unção do Espírito Santo. E aí no versículo 41, esse culto está terminando, e olha o resultado daquele momento de evangelismo, de pregação e de ação do Espírito Santo. Diz o texto, em versículo 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Eles eram um grupo de 120 pessoas que foram repletos do Espírito de Deus. Que aconteceu algo extraordinário. Eles falaram em línguas que eram estranhas para eles, os apóstolos, mas não eram para aquela multidão. Aquela multidão ficou curiosa, espantada e começou a pensar coisas escandalizadas. Então começou a dizer que era escândalo aquilo que estava acontecendo, que eles estavam bêbados. Pedro toma a frente. Fala, explica, toma conta, direciona, fala do Evangelho, cita passagens das Escrituras antigas. Eles são inseridos no contexto daquelas passagens e se abrem para receber o Evangelho e são batizadas. E o primeiro culto resulta na conversão de quase 3.000 pessoas. E no versículo 42, aquele povo não fez um culto, um barulho e foi embora, levando as ofertas embora. Em algum momento você viu falar de oferta aqui? Não. Então eles fizeram culto, as pessoas se converteram. E o que a gente entende no versículo 42 é que eles voltaram a se reunir. Porque o texto vai dizer: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, nos ensinamentos dos apóstolos, na comunhão com eles, entre eles, no partir do pão e nas orações. Deram continuidade, deram formação. Se eles perseveraram na doutrina, porque os apóstolos deram formação, deram escola bíblica dominical, deram um curso evangelístico, deram estudo das Escrituras que eles tinham. Eles não tinham o Novo Testamento, eles tinham o Antigo Testamento. Mas eles foram orientados. Na verdade, o Novo Testamento viria para nós como veio, mas está relatando aqui o que aconteceu após aquele momento. Eles orientaram aquelas pessoas, eles evangelizaram, deram formação àquelas pessoas, eles perseveraram na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E no versículo 43, veja, em cada alma havia temor. É o que não está acontecendo em muitos lugares hoje, queridos. Batizaram o Espírito Santo, houve o poder, o derramamento, aleluia. Mas e essa consequência aqui? De perseverar na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações, no temor. O que mais se vê hoje, infelizmente, é a falta de temor. Não tem mais temor, não respeitam mais a doutrina dos apóstolos. Mas lá, no versículo 43, em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Versículo 44, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum.
Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Não é que eles abandonaram tudo, não é que eles ficaram sem casas, mas eles se organizavam e diziam, olha, isso aqui eu não uso. Essa parte da terra que eu tenho, eu não estou, não estou dando conta. Eu vou ofertar para aquele que não tem. Queridos, não é que eles abandonaram tudo, porque senão eles iam ficar sem casa. Mas eles tinham um coração desapegado. E naquilo que eles podiam doar para a comunidade. Por causa da necessidade, porque havia meu irmão carente passando necessidade. Então eles iam lá e ofertavam, combinavam, olha, isso aqui eu estou doando para a comunidade. Era isto. Era muito tranquilo. Era muito tranquilo. Então eles vendiam as suas propriedades e aquelas partes das fazendas que eles não usavam, para eles não iam dificultar, e eles repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Versículo 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Versículo 47. Louvando a Deus. Louvando a Deus, irmão, não é louvando as pessoas, não é fazer música de autoajuda. Não é fazer essas músicas que não são hinos, que não glorificam a Deus. Essas músicas egoístas que falam do homem, do bem do homem, que o homem vai vencer, que o homem vai ter o sabor de mel, que não vai ter dificuldade, que o homem agora que está com Cristo não tem luta, não tem provação, que o inimigo dele é o amigo lá da empresa, é o companheiro de serviço. Não, está tudo errado. Louvando a Deus, parte do princípio que um canto, uma música, um hino precisa ter conteúdo bíblico. Ela precisa ter conteúdo bíblico, ela precisa ter conteúdo teológico, aonde glorifique a Deus, ou aonde evangelize. Faça uma música com conteúdo bíblico que possa passar uma mensagem evangelística, e não uma receita de autoajuda, e não uma música de determinismo, e não uma música que faz você achar que Deus tem a obrigação de dar bens, de dar casa, de dar carro, de dar namorado, de dar marido, de curar. Deus não tem obrigação de curar ninguém. Não adianta determinar, eu determino a cura, não determine nada, porque é Deus que está no seu soberano poder. Ele cura quem Ele quer e Ele não cura quem Ele não quer. Meu irmão, eu sei que isso pode escandalizar muitas pessoas, porque existe uma teologia aí que determina que Deus tem que fazer tudo, que Deus tem que curar todo mundo, mas não é assim. A Bíblia não diz nada disso. Então, nós precisamos até mesmo aprender a falar com Deus. Pedir, Deus cura, ou Deus, eis aqui uma situação de enfermidade. Em nome de Jesus eu peço que a tua vontade seja feita na vida dela. Eu peço a cura, mas se for a tua vontade, Senhor. Sabe, meus irmãos? Porque Deus é soberano e faz o que quer. Então eles louvavam a Deus. E caindo na graça de todo o povo. Tem gente hoje que tem pavor de igreja. Sabe por quê? Olha, esses discípulos caíram na graça do povo. Eles gostavam daquelas pessoas. Eles admiravam a maneira que eles eram os líderes da comunidade cristã, da primeira comunidade cristã. Por causa do trabalho desenvolvido, até mesmo social. Era tudo muito claro. O que eles investiam ali era tudo muito claro. Não é o que a gente vê hoje. A igreja virou um lugar de negócio. As pessoas usam a igreja para receber bens financeiros. É como se fosse investimento. Há metas a ser alcançadas financeiramente falando. Isso é um absurdo. Por isso há muitas pessoas que detestam a igreja, que não querem nem ouvir falar sobre igreja, porque tem uma visão distorcida da igreja. Mas eu quero dizer para você que não quer ouvir falar de igreja, a igreja não é isso que muitas vezes você ouve por aí. Eu preciso falar. Isso não é a igreja que você tem visto por aí. Aonde a aplicação financeira, aonde o evangelho se tornou um jeito de ganhar dinheiro, aonde o evangelho se tornou um jeito de dizer para as pessoas que elas podem, a fé delas vale muita coisa, e elas podem ficar ricas e ter bens materiais. Desculpa, você que tem uma visão distorcida de igreja por causa dessas coisas, de fato você não está errado.
Se você tem uma visão de igreja distorcida por causa desse tipo de evangelho que você ouviu, você está certo. Mas eu preciso te dizer, esse não é o evangelho de Cristo. Esse é um falso evangelho. Então, nesse quesito você está certo, mas no quesito do evangelho de Cristo, você precisa entender que o evangelho de Cristo não é comércio. O evangelho de Cristo não veio para dar riqueza nem para curar, em primeira instância. O evangelho de Cristo veio primeiramente para salvar o homem do pecado. Essa foi a mensagem que Jesus sempre pregou. Esta foi a mensagem da igreja primitiva que nós lemos aqui, a primeira pregação. E por isso, aqueles apóstolos caíram na graça do povo. E todos os dias, então, acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Aqueles que se haviam de salvar. E eu quero, finalizando esta mensagem, queridos, dizer que esta palavra é muito atual e ela chama a nossa atenção no sentido de que é isso mesmo que tem acontecido. A visão de igreja do Senhor está distorcida nessa cultura pior. Essa cultura que já não era muito a fim de conhecer a igreja. Essa cultura que está sendo regida por um poder satânico, como diz a Bíblia. O mundo vai de mal a pior. Às vezes nós falamos, vamos orar pelo país e devemos orar. Vamos orar pelos políticos e devemos orar. Vamos orar para que a nossa nação seja resgatada por Deus e devemos orar. Mas eu quero dizer para você, o que a Bíblia diz é que o mundo vai de mal a pior. Então há muitas coisas que nós devemos orar, mas sabendo que talvez nunca vá mudar. Então, Rodolfo, onde a nossa oração vai atingir? A nossa oração vai atingir aqueles a quem o Senhor vai levantar. Mas Deus não pode levantar de outro jeito? Pode, porque Ele é soberano. Mas Ele quis assim, segundo o texto, ide e anunciai. Ele quis fazer dessa forma. Se Ele pode, pode. Mas por que faz assim? Porque Ele quis. Você entendeu? Então, aqueles que Deus vai chamar serão despertados pela pregação do Evangelho. Por quê? Porque Deus quis. Porque Ele é soberano naquilo que Ele quer. Sabendo que quando alguém se atira a evangelizar, não tem vida fácil. Mas é santificado pelo próprio Evangelho. É dessa forma que Deus trabalha. Esta é a pedagogia do Senhor. É dessa maneira. Sempre foi assim. E sempre será. Nós não estamos aqui para questionar o jeito que Deus quer fazer. Aliás, se estamos aqui, nem foi porque nós queremos. Ou que quiséramos no passado. Foi porque Ele quis. Por isso estamos aqui. Não somos, e de forma alguma devemos ousar ser questionadores da soberania de Deus. Estamos aqui para ser submissos ao Senhor. Eu digo, tem muitas pessoas que fazem curso, marketing, para encher a igreja. Dependendo do ponto de vista, não é errado, não é ruim, se você faz isso no Senhor. Se você coloca metas de trabalho evangelístico, de ensinamento bíblico, estudo bíblico, de formação dos seus fiéis, para que eles possam apresentar um evangelho muito mais claro, muito mais alicerçado. Isso é ótimo. Mas eu quero falar desse marketing pragmático. Eu quero falar desse sistema pragmático que esquece toda a espiritualidade que é relevante, meus queridos. Mas deixa tudo isso de lado, simplesmente para atrair pessoas. E quando as atrai, sugam como lobos vorazes, sugam essas pessoas, tiram dela e usam o texto bíblico para persuadi-las a dar, a doar, a fazer loucura. Estão errados, são lobos. Nunca na história da igreja Jesus ensinou essas práticas. Muito pelo contrário,
São práticas abomináveis. Você que está dizendo, eu vou abrir uma igreja. Pensa bem. Pensa bem o que você vai fazer. Eu ouso dizer aqui nesse programa, nós não precisamos de abrir mais igreja. Nós não precisamos de, pelo menos aqui na nossa realidade. Ah, mas precisa. Vai lá para o Amazonas, vai lá para o Acre, vai lá para aqueles lugares distantes, onde não há uma igreja sequer, e abre uma igreja lá. Vai ser missionário lá. Agora, eu estou sentindo de Deus para abrir uma igreja no bairro tal, eu vou lá fazer um estudo para ver... Meus irmãos, o que mais nós temos nas nossas cidades, nos nossos centros urbanos, são igrejas. Você vai abrir mais uma? Pensa bem. Pensa bem, porque essa igreja, essa primeira igreja aqui, que não foi aberta do jeito que a gente faz nos dias de hoje. Essa igreja aqui foi uma igreja criada por Deus. Eles esperaram uma promessa, a promessa se cumpriu, Deus já tinha preparado essas pessoas, então essas pessoas tinham convicção do que eles iam falar. E porque eles falaram aquilo que eles deviam falar, o Espírito Santo então trabalhou no coração daqueles ouvintes e 3.000 se converteram. O que acontece hoje? Pessoas abrem salões, colocam uma placa bonita em algumas cadeiras, ventiladores. E muitas das vezes, presta atenção no que eu vou dizer, muitas das vezes esses templos não têm alvará de funcionamento, não têm licença da prefeitura, não têm vistoria do corpo de bombeiro. São igrejas ilegais, são templos ilegais. E você vai dizer que é do Senhor? Pelo amor de Deus, querido. São templos ilegais. Está fora da lei. Quem disse que Deus ele pede para você não obedecer à lei dos homens? É uma bagunça, meus irmãos. Já tem virado mesmo. Há muitos templos ilegais. E por isso não ficam muito tempo. Abre ali, vai para outro lugar, aluga outro salão e não conseguem ficar. Sabe por quê? Porque Deus não está nesse negócio. Deus não está na ilegalidade. Você está pensando em fundar uma igreja? Pensa bem, porque a única igreja fundada foi a de Cristo. Você quer pegar um salão e dizer que a igreja é do Senhor? Isso está legal. Há pessoas que fazem um templo no meio das casas, então tem casa do lado de vizinho, casa do outro lado, e a pessoa aluga um salão que não tem estrutura. Sabe, não tem estrutura, não tem banheiro. Não tem a licença da prefeitura, não tem nada. E é no meio da comunidade começa aquela gritaria, como se aquelas pessoas que estão morando lá não precisassem descansar. Para trabalhar no outro dia. Para trabalhar na segunda-feira. É aquela gritaria até 10 e pouco, e é o Espírito Santo, o Espírito Santo. O que será que os vizinhos estão falando? E aí você está escandalizando. Aí é uma coisa irracional. Deus não está nesse negócio, meu irmão, pode ter certeza. Não vai converter em isso. Você pode fazer um apelo aí. Você pode dizer que o demônio vai vir e tal. Essas pessoas não vão se converter, sabe por quê? Porque o único jeito de convencer as pessoas, o único método de Deus não é você, é o Espírito Santo. Por mais que você pregue uma mensagem tão bonita, se o Espírito Santo não tiver nesse negócio, faz um apelo aí para você ver se alguém vai se converter. Ninguém vai. Porque está ilegal. Legaliza, faça as coisas de Deus clara, do jeito que tem que ser feito. Já vai ser difícil. Eu sei que montar um salãozinho sem banheiro, sem porta, sem cadeira, sabe, mal ventilado. Eu sei que montar um salãozinho já dá trabalho. Mas é muito mais fácil fazer ilegal. Tenta fazer legal, do jeito que a lei pede. Porque aí as pessoas vão sentir que ali tem Deus. A coisa é honesta, a coisa é clara. Agora vai ser difícil. Alguém vai montar um bar, um boteco. Legal, é difícil. Sabe, a pessoa vai lá na prefeitura, sabe, aí vem o fiscal vai ver se está dentro da lei, se tem condições. Agora você vai fundar uma igreja, vai abrir um salão para dizer que é a igreja de Deus e faz ilegal. E acha que Deus vai pôr a mão nesse negócio? Meu querido, desculpa. Deus é um Deus de ordem, você mesmo quantas vezes fala sobre isso.
E agora passa por tudo de cima porque Deus está mandando fazer isso. Cuidado, meu querido. Cuidado por usar o nome de Deus em vão. Porque não vai converter ninguém, você vai ter trabalho, você vai ter dificuldade para manter isso aí. Sabe por quê? Porque Deus não está naquilo que é ilegal. Para que fazer isso? Para que ter 200.000 igrejas sem ninguém? A única coisa que eu entendo por isso é que muitas das vezes são pessoas que não perdoaram os outros, então, para não se submeter, porque o orgulho não deixa, eu vou fundar uma que é minha, daí eu mando e faço do meu jeito. Me perdoe se eu estiver errado, mas isso tem acontecido. E nós lemos um texto aqui tão lindo, tão forte, tão impactante. Onde? Eles esperaram a ordem de Deus. A promessa veio, eles foram obedientes, a promessa veio. E quando a promessa veio, eles foram explicar o que estava acontecendo e automaticamente eles estavam cumprindo a vontade de Deus de anunciar. Eles anunciaram o Evangelho, as pessoas entenderam o que estava acontecendo. Agora eles não estavam mais bêbados, as pessoas já viam que eles não estavam bêbados, mas conscientes. Então eles se abriram para o Evangelho, o Espírito Santo os convenceu e 3.000 almas quase se tornaram na primeira igreja. Você quer fazer diferente? Quem somos? Não? Quem sou eu para dizer não faça? Mas saiba de uma coisa, você só vai ter cansaço e problema. Veja o modelo da primeira igreja cristã. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. E nos livre de todo mal. Para que nós possamos honrar o teu nome, segundo a vontade dele. Em nome de Jesus. Amém. No ar, programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra. Com a apresentação de Rodolfo Godoy.